Glória a Deus, irmãos. Irmãos, nós estamos na nova dispensação da fé, amém? Da graça e da fé. A graça de Deus e a fé em Jesus Cristo. É isso que salva. É isso que salva. Preste atenção no que o pastor vai falar. Você faz parte do corpo de Cristo porque você creu em Jesus como seu Salvador e Senhor. Amém? Você declarou isso. Você iniciou. Você iniciou a sua vida. Você iniciou a sua vida porque a mensagem de Deus te alcançou. Diga glória a Deus. Você ouviu a mensagem de Deus através de alguém, porque essa pessoa estava mais cheia e ela derramou a água sobre você. Amém? Essa pessoa fez jorrar a água viva sobre você. Por quê, pastor? Porque essa pessoa estava cheia. Porque o nível espiritual dessa pessoa que falou de Jesus para você era um nível que realmente dava a ela a capacidade de gerar. Essa pessoa foi capaz de falar e ela conseguiu te alcançar. Diga glória a Deus. Ela conseguiu gerar em você uma fé. É isso que o cristão faz. O cristão, presta atenção por favor, hein? O cristão, quando está cheio, ele gera. Ele gera porque Deus trabalha através dele. Não é você que faz a obra. Você é um instrumento da obra, mas Deus te usa. Jesus disse o quê? Quem busca, o quê? Quem busca, encontra. Não é acha não, é encontra. Quem busca, acha, é na televisão. Quem pede, recebe. E quem bate, a porta o quê? A porta se abre. Sabe o que ele estava querendo dizer em relação a isso? Em relação a essas palavras, Jesus não estava falando de uma forma genérica. Jesus não estava falando que a igreja basta pedir, basta bater e basta buscar qualquer coisa que vai o quê? Que vai receber. Não. Jesus estava falando justamente do Espírito Santo. Jesus estava falando do poder de Deus para ser. Poder de Deus para ser, poder de Deus para realizar. Diga glória a Deus. Não precisa fazer isso agora não, meu filho. Deixa isso aí, depois faz. Pode largar. Pode largar isso aí, agora não é hora de limpar a igreja não. Senta aí, minha filha, você também. Glória a Deus. Poder para ser, preste atenção aqui, igreja. Você precisa do poder para ser e do poder para realizar. Não adianta você estar na igreja para qualquer coisa. Você tem que se dar. Aqui é lugar de se dar. Aqui não é lugar de pedir. Se você pedir, peça corretamente. A Bíblia diz que a pessoa só pode orar corretamente se ela orar com quem? Se ela orar com quem? Com o Espírito? Com o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que ele ensina você a orar corretamente. A Bíblia diz que ele te ensina. Diga glória a Deus. Pastor, eu quero orar de acordo com a vontade de Deus. Romanos fala isso. Vocês têm que orar de acordo com a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que você seja o que Ele quer. E que você, depois de ser o que Ele quer, Ele possa te usar para fazer o que Ele quer. Tem muitas pessoas que são o que Deus quer, mas não fazem o que Deus quer. Ou seja, pararam. O nível de enchimento ficou, vamos dizer, no joelho. Mas Deus, Ele quer que você permita que Ele te encha e você seja submerso.
para que você possa ser levado pelo Espírito de Deus, para que você possa ser conduzido para onde Ele quer te guiar, diga glória a Deus. Ele quer te guiar, Ele quer fazer de você boca dele aqui na terra. E Jesus falou isso para Pedro: olha, na hora que você for falar, você não se preocupe com o que você vai falar, porque o Espírito Santo falará na sua boca. O que está acontecendo aqui nesse momento é isso: o Espírito Santo está falando na minha boca. Ah, é o Senhor, pastor? Eu sei que não é. Eu sei que não é. Mas por que ele está falando? Porque eu estou me dando. Porque eu estou me dando. Quando uma pessoa se dá para uma escola bíblica, quando uma pessoa se dá para o evangelismo, quando uma pessoa se dá para fazer uma faxina na igreja, ele vai fazer isso em nome do Senhor. Qualquer coisa para a obra de Deus, Deus que vai fazer através de você. É Deus que está fazendo. É Deus que está abençoando vocês aqui nessa noite. É Deus. Eu sou somente o quê, pastor? Um instrumento do Senhor. Eu sou aquele que recebe a unção. A unção é o quê? A capacidade de realizar, a capacidade de resistir, a capacidade de fazer, a capacidade de profetizar. Diga glória a Deus. Você precisa de unção para curar, você precisa de unção para expulsar demônio, você precisa de unção para orar, você precisa de unção. Você precisa orar para que essa unção seja liberada sobre você. Mas você tem que se dar. Esse é o problema. Poucos querem se entregar. A igreja está cheia de pedintes, mas poucos ofertantes. Ofertantes que o pastor está falando de dinheiro? Eu estou falando ofertante de quê? Da própria vida. Ofertantes da própria vida, como Paulo disse: apresenteis os vossos corpos como sacrifício o quê? Vivo, santo e agradável. Amém? Apresentei os vossos corpos. E ele disse: para que vocês saibam qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de... Não vos conformeis com este mundo, com os pensamentos deste mundo. Isso está lá em Romanos 12, no versículo 1 e 2. Você pode ver como que é a consagração. Paulo ensinou isso aos gentios, aos romanos. Vocês têm que apresentar a vida de vocês. E é essa entrega de vida, irmãos, que gera os dons. Logo depois, no mesmo capítulo de Romanos 12, Paulo começa a falar dos dons espirituais. Amém? Porque quando a pessoa se dá, ela é capacitada. Pastor, por que o senhor tem pregado um evangelho diferente? E esse testemunho não é meu, é das pessoas que têm me ouvido. É das pessoas que eu encontro na rua. O senhor que é o pastor da 94.5, o senhor prega diferente. Mas essa mensagem é do Espírito Santo. Eu falo: irmão, sabe por quê? Essa mensagem não é minha. Eu sou somente o instrumento de Deus para abençoar vocês. E as pessoas têm recebido a mensagem, glória a Deus. Não parece não, irmãos, mas aquele programa de rádio tem alcançado muitas almas. Tem alcançado muitas almas. É por isso que a gente se esforça para manter o programa. Às vezes tem apurrinhação, é com repetição, a rádio sai do ar, mas aquilo ali é o diabo também. Aquilo ali também é o inimigo que quer fazer a obra parar de qualquer maneira. É a oposição, que a batalha espiritual, não existe batalha sem oposição. Se tem batalha, é porque tem inimigo, é porque tem confronto. Amém? Milita a carne contra o espírito, que tem confronto dentro da nossa mente, porque se nós decidimos entregar a nossa vida para Jesus, o espírito maligno, ele vai continuar confrontando para que você não faça a vontade de Deus. É isso que está lá em Gálatas 5, no versículo 17, 18, fala sobre isso, que a carne milita contra o espírito para que vocês não façam o que tem que fazer.
E nós temos que fazer. Então, essa questão de batismo com o Espírito Santo, enchimento com o Espírito Santo, são fases. Por que o senhor está falando isso, pastor? Que são fases. Quando você entra na igreja, recebe o selo. É iniciação. Recebe o poder para ser transformado. Mas essa pessoa que nasce como filho, não nasce grande. Você nasce o quê? Você nasce bebê. Você nasce bebê e você vai ter que se interessar pelas coisas de Deus para você não continuar bebê. É por isso que tem muita gente acreditando em qualquer coisa. Por quê? Porque não quer o quê? Porque não quer crescer. Aí foi o que eu falei lá na igreja, pastor, eu fui na igreja, o pastor revelou que foi um trabalho feito na cova, que ele viu, Deus mostrou a ele que foi um trabalho feito na cova, fizeram um trabalho na cabeça do defunto para eu enlouquecer, e você acredita nisso, sabe por quê? Por causa da sua ignorância. Você acredita? Não, pastor, o senhor pode pedir a Deus para dizer o nome da amante do meu marido? Eu vou falar, não sei, minha filha, eu não sou adivinho. Glória a Deus. Eu não sei quem é. Ah, mas o pastor da outra igreja, ele sabe. Que ele tem unção? Não, porque ele é um mentiroso. Porque ele é um mentiroso, porque ele é um feiticeiro. Porque isso não é evangelho, porque isso não é palavra de salvação, porque não é essa a revelação de Deus para os últimos dias, não é essa. Não é previsão, não é prognóstico, não é fofoca espiritual. Eu considero isso uma fofoca espiritual do diabo. Ah, o diabo falou que seu marido está te traindo. Ó, Deus falou, não foi Deus que falou, não, foi o diabo. Deus não fala isso, não. Deus me mostrou uma calcinha vermelha. Aí começa a tentação, mas aí o que é essa calcinha vermelha? Isso aí é a pomba gira. Porque é vermelho, né? Calcinha vermelha é a pomba gira. Aí vai só envolvendo a pessoa. Vocês estão entendendo, amém? O que é isso, pastor? Extinguir o Espírito Santo e inventar um demônio. Inventar um demônio e se sujeitar a esse demônio. Ah, pastor, é a calcinha vermelha. Aí manda até rindo. Amém? Ah, pastor, mas isso é o quê, pastor? Isso não é nada, irmão. Isso aí é, sabe o quê? É a imaginação que voa, que vai longe. O problema está tão complicado que você fica imaginando coisas. Mas a mensagem de Jesus é essa: Ele perdoa os vossos pecados, Ele te liberta de Satanás e dos demônios, Ele tira as suas dores, Ele tira as suas preocupações, Ele tira as suas enfermidades, Ele te concede paz e alegria, Ele te concede coragem, Ele salva a sua alma. Diga glória a Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. Agora, quando eu enalteço Satanás, que eu digo, eu levo você para o cemitério, eu levo você para a encruzilhada, eu levo você para a mata virgem, eu começo a inventar um misticismo falso, porque são mentiras, são invenções que esses homens aprenderam, porque ouviram esse tipo de coisa, mas não tem nada a ver com o quê? Não tem nada a ver com a mensagem da salvação. Não tem nada a ver com mensagem de salvação. Isso não é revelação. Os mistérios de Deus é o Evangelho de Jesus Cristo. Os mistérios de Deus são as revelações do reino de Deus que constam aqui no Novo Testamento. E tem mandamentos também, pastor, tem. Tem mandamentos de procedimento para que a sua vida seja melhor, para que você se torne justo, para que você se torne honesto, para que você se identifique com Deus, porque quem faz a vontade de Deus se identifica com Deus. Digam glória a Deus. Você faça a vontade de Deus, mas isso tem que ser buscado, pastor. Eu vou ver o que Deus fala sobre casamento, eu vou ver o que Deus fala sobre fidelidade, eu vou ver o que a palavra temor quer dizer.
regeneração, justificação. O Senhor me torna inocente quando eu creio na mensagem, quando eu pratico a mensagem, sim. Olha, irmão, cuidado. Cuidado com o quê? Eu já fui lavado e remido pelo sangue de Jesus. Eu tenho essa confiança. Eu não preciso de regra, não. Eu recebi a mensagem de Deus de todo o meu coração. Eu creio na salvação de Jesus Cristo. Eu estou empenhado nessa fé. Não venha me acusar, não. Não seja usado por Satanás para me acusar, não. Eu me rendo a Jesus Cristo, eu me entrego a Jesus Cristo, e Ele me batiza todos os dias, na medida que eu demonstro a minha fé, o nível espiritual seu o quê? Cresce. É esse enchimento que Deus quer. Crescimento o quê? Crescimento espiritual. Quando uma pessoa cresce espiritualmente, ela aprende a perdoar. Quando uma pessoa cresce espiritualmente, ela aprende a amar de verdade. Amém? Tem mulher e homem que diz que ama, mas é apaixonado. Mas está dentro da igreja, mas não consegue amar o marido nem a esposa de verdade. Porque Jesus ensinou o amor dele e você não aprendeu. O amor de Jesus é um amor sacrificial. Não é um amor de troca de sentimentos. Pelo contrário, Jesus não trocou sentimentos conosco. Ele se deu por nós. E ele disse, não existe maior do que esse. Dar a vida por alguém. Ele ensinou a forma de amar mais perfeita. Ele deu a vida por todos nós. Digam glória a Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Deus não quer que você pereça, mas Ele diz que você não vai perecer desde que você creia, desde que você receba Jesus. E quando você recebe Jesus, você recebe o selo do Espírito Santo. E quando você recebe o selo do Espírito Santo e começa a buscar, a conhecer, a empenhar o seu coração, a aplicar o seu coração nas coisas de Deus, a palavra diz que o Espírito Santo, ele vai te enchendo. E é esse enchimento que Jesus promoveu aos discípulos naqueles 3 anos e meio. Jesus, naqueles 3 anos e meio, foi ensinando. Não só ele, todos os discípulos. Quando chegou num certo momento, Jesus falou, olha, não façam nada ainda. Antes de ascender aos céus, ele disse, olha, não façam nada. Esperem para o cumprimento da promessa do Pai. Ele vai enviar o quê? O Espírito Santo. E a palavra diz que no dia de Pentecostes isso aconteceu. Pedro era um covarde. Na hora que Pedro ficou encurralado depois da crucificação, perguntaram a ele, você é seguidor de Cristo? Ele disse o quê? Não, eu não. Eu não conheço esse homem. Jesus havia dito, Pedro, Satanás quer te peneirar como um trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não o quê? Não desfaleça. Mas quando você se converter, Pedro, ajude os seus o quê? Os seus irmãos. Pedro era convertido, igreja? Não. Ninguém era convertido. Ninguém é convertido a partir do momento que não testemunha. Só há conversão, igreja, verdadeira, quando você começa a testemunhar Cristo. Quando você começa a falar das palavras de Deus, não é a palavra sua, não é invenção, não é adivinhação, como muitos que se dizem pastores estão fazendo dentro das igrejas. Mas só negam a mensagem do Evangelho. Extinguem o Espírito Santo, entristecem o Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que Jesus é o único que pode batizar com o Espírito Santo e com fogo. Amém? E é isso que vocês têm que procurar. Esse enchimento para quê, pastor? Para que eu possa usar a autoridade, para que eu possa receber dons. Dons para quê? Para combater o diabo, para combater a doença, para combater os problemas, para agir com sabedoria, para agir com coragem, para agir com ousadia. Pedro teve medo.
Pedro teve medo dos anciãos, teve medo do sinédrio, Pedro teve medo, negou Jesus 3 vezes. Mas no dia de Pentecostes, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo veio. Jesus disse: olha, vocês têm que esperar, porque vocês vão receber poder. Nos próximos dias, não vai ser muito longe, vocês vão receber poder do céu. E vocês vão testemunhar da Judéia, a Samaria e por todo o mundo. Digam glória a Deus. É esse testemunho, igreja, de Cristo, que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta. É orar os enfermos e ter essa autoridade. Pastor, eu vou orar em nome de Jesus. Eu vou orar porque eu acredito, porque eu creio. Não é acreditar, é crer. Esse negócio de acreditar não é a palavra certa para se usar dentro da igreja. É creio. A Bíblia não fala acreditar, é crer. Que você creia. Que você creia em Jesus como Salvador, que você creia em Jesus como aquele que te dá poder e autoridade para expulsar demônios, para curar, a palavra de sabedoria, a palavra de aconselhamento para uma pessoa que está precisando de um conselho. Você vai ter que ter a autoridade de Jesus. Digam glória a Deus. E para isso precisa assim, se dar mais e mais e mais, não é ficar vindo na igreja e não crescer. Esse negócio de vir na igreja e não crescer, esse negócio de não ter frequência na igreja, isso é horrível. Tem que ter compromisso com a igreja, tem que ter compromisso com a palavra, principalmente onde se ensina a palavra de Deus. Se fosse uma igreja de adivinhação, de revelação, já tinha até mais gente. Mas quando é da palavra de Deus, Jesus falou que o diabo trabalha para roubar a palavra. É ou não é? É ou não é? Eu já preguei isso aqui. O diabo trabalha para roubar o quê? A semente da palavra de Deus. Jesus lança a semente para poder produzir filhos. O diabo rouba a semente e ainda faz o pior, semeia o joio. Semeia o joio, aí aqueles trigos ficam misturados com o quê? Com joio. O que é o joio dentro da igreja, pastor? Os crentes falsos, que está cheio de crente falso, cristão falso, são os joios da igreja, são aqueles que fingem que são de quem? Fingem que são de Deus, parecem trigo, porque o joio, igreja, ele parece muito com trigo. Parece que é trigo, mas é o quê? É joio. Mas só que nós precisamos desse enchimento com o Espírito Santo. Nós precisamos dos dons espirituais. Para quê, pastor? Para desenvolver, para crescer, para poder falar, para poder ensinar. Não tem como eu chegar aqui e querer dar aula da escola dominical sem o Espírito Santo. Não tem como eu pregar o Evangelho sem o Espírito Santo, porque se eu tenho o Espírito Santo, eu vou testificar as coisas de Deus. Ah, pastor, falou de algo que não está na Bíblia. A mensagem é de quem? Pode não ser do diabo, mas de Deus também não é. Pode ser filosofia, pode ser ciência, mas não é Evangelho. Vocês estão entendendo, amém? Não é evangelho por quê? Porque não falou de Jesus. Não é evangelho por quê? Porque não testemunhou salvação, porque não falou do perdão do pecado, porque não falou da libertação dos demônios, porque não falou que Ele cura, porque não ensinou a palavra de Deus. Então não é de Jesus, não é o Espírito Santo. E para isso acontecer, vocês precisam se interessar, vocês precisam pedir, vocês precisam buscar, vocês precisam bater a porta. Vocês têm que insistir, lendo as Escrituras. Vocês têm que orar, mas vai chegar um momento que a unção vai ser muito forte. Diga glória a Deus. A unção vai ser muito forte e vocês vão conseguir fazer o que vocês antes não conseguiam fazer. Vocês vão gerar o milagre.
Vocês vão gerar o milagre, vocês vão gerar os sinais, porque Jesus disse: olha, os sinais seguirão aqueles que creem, vão impor as mãos nos enfermos, e eles serão o quê? Eles serão curados. Digam glória a Deus. Mas somente quem for se enchendo. Pastor, eu vou sair daqui hoje cheio do Espírito Santo. Eu quero sair daqui hoje com coragem para enfrentar o que eu não estou tendo coragem de enfrentar. Tem gente que está sem força para enfrentar os problemas da vida, mas só que o Espírito Santo supre você. Porque os problemas da vida, irmãos, esses problemas da vida são obras do diabo, essas resistências que você sofre são obras do diabo, os problemas que você está enfrentando com doença são obras do diabo, a crise financeira é obra do diabo. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo te fortalece para você vencer. Pedro estava com medo de falar de Jesus. Abra em Atos 4, para a gente encerrar logo a mensagem. Olha como é que o frouxo se tornou corajoso. O frouxo, Pedro, o que antes era Pedro frouxo, se tornou Pedro corajoso. Se tiver algum frouxo aqui, vai sair daqui hoje corajoso em nome de Jesus. Se tiver alguém com medo de alguma coisa aqui, algum problema da vida e falta de condição de enfrentar, eu quero dizer que Deus vai te dar a capacidade de enfrentar e de vencer esse problema. Digam glória a Deus. Atos 4, quem achou, diga amém. Curva a sua cabeça mais uma vez. Senhor nosso Deus, eu peço que o Senhor nos esclareça o que havemos de fazer e possa nos transformar, porque nós estamos nos entregando de todo o coração a cada dia. Cada reunião dessa aqui seja para o nosso enchimento, seja para o nosso crescimento espiritual, para a renovação da virtude. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Digam amém. Olha o que a palavra diz em Atos 4:1, igreja. Estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo, os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição de quê? E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase o quê? 5.000. E aconteceu no dia seguinte, reunirem-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, Caifás, e João e Alexandre, e todos quantos haviam da linhagem do sumo o quê? E pondo-se no meio deles, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Então Pedro disse o que aí? Olha para cá, igreja. Pedro tinha medo de Anás, Pedro tinha medo de Caifás, Pedro tinha medo do exército, a polícia naquela época. Pedro estava com medo e negou Jesus quantas vezes? 3. Mas agora a palavra de Deus diz que Pedro fez o quê? Se colocou, aonde? Versículo 7. Pondo-se no meio deles, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste? Já pensou Pedro cercado daqueles homens? Como ele era medroso, ele deveria ficar com mais o quê? Com mais medo. Mas por que, pastor, que Pedro, em tão pouco tempo, Pedro mudou a atitude dele? Por que que Pedro teve entusiasmo, ousadia, coragem para falar? Porque ele foi batizado com o quê? Com o Espírito Santo. Amém. É isso que acontece quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo. Ela fala,
ela abre a boca, ela não economiza a mensagem de Deus, ela não sonega a mensagem de Deus, ela não recua, ela não se afasta. O problema, sabe o que, irmãos? O diabo consegue te pressionar e tirar o seu entusiasmo. Quem está entendendo, diga amém. Pastor, eu perdi aquela disposição de pregar. Eu perdi a força. Eu perdi o poder. Mas sabe por que muitas vezes nós fazemos isso com a nossa própria força? Olha para mim, irmãos, olha para cá. Nós fazemos isso com a nossa própria força. Nós levamos o ministério nos nossos ombros. Eu pego a igreja e coloco nas minhas costas, mas eu não devo fazer isso. Nenhum homem de Deus deve fazer isso, mas tem que procurar o poder de quem? Ser cheio do Espírito Santo. Quer dizer o quê, pastor? São pessoas que dependem exclusivamente de quem? De Deus. São pessoas que se entregam ao Senhor, são pessoas que pedem força ao Senhor, são pessoas que pedem a Deus para falar no lugar deles. Não era Pedro que falaria aqui, não era Pedro que iria argumentar, igreja, mas quem estava nele queria falar, que era o Espírito Santo. E quanto mais você tiver o Espírito Santo, quanto mais essa plenitude for cheia, pastor, eu vou chegar nessa plenitude, eu vou me enchendo à medida que eu vou me entregando, eu vou me enchendo na medida que eu vou me dando para a obra de Deus, que eu vou me dando. Eu não estou dizendo para você ser do altar, não. Primeiro que a obra de Deus não se faz dentro da igreja. A obra de Deus se faz aonde? Aqui só é o lugar do ensinamento. Aqui é o lugar da reunião dos discípulos, onde o Espírito Santo, ele dá as ordens. Aqui é distribuída a missão. Mas a obra é feita onde? Lá fora. Lá fora. É lá fora que você tem que gerar. Aqui não. Aqui subentende que todo mundo aqui já foi gerado. Todo mundo aqui nasceu de novo. Se não cresceu ainda, é porque não tem se interessado pela mensagem. Se não cresceu ainda, é porque vem pouco à igreja. Ah, pastor, não entendo. Não entende porque não participa. Ou então está com algum problema no ouvido. Ou não presta atenção. Então você tem que cuidar dessa recepção. Porque o mais importante é ver e o quê? E ouvir. Você tem que ver e ouvir. Pastor, é aquilo que eu vejo de Deus e aquilo que eu ouço de Deus. Isso eu vou fazer. Diga glória a Deus. Você vai ver, você vai ouvir e você vai fazer. Pedro tomou posição e falou, olha, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse, principais do povo, anciãos. Vocês estão me interrogando. Mas aquele homem, eu confirmo, foi curado pelo poder de Jesus Cristo Nazareno. Se isso ofende a religião de vocês, problema é de vocês. Mas eu vou confirmar, foi Jesus, foi o poder de Jesus, através de nós, que curou aquele coxo na porta do templo. Porque o questionamento aqui, igreja, é a continuação do versículo 3, que fala da cura de um coxo. E Pedro é cercado, João é cercado, e as pessoas discutem em relação ao sábado, uma série de questionamentos, e depois eles são presos por causa da mensagem de Jesus, mas só que Pedro estava cheio de coragem nessa hora. O frouxo não era mais frouxo. A pessoa que não tinha mais coragem passou a ter coragem. Por quê, pastor? Porque se empenhou em se dar para testemunhar. São pessoas que se entregaram de todo o coração. Não, agora eu me entreguei para Jesus de fato, de verdade. Agora eu me converti. Eu vou falar de Jesus com propriedade.
Isso quer dizer o quê, pastor? Exatidão. De acordo com as Escrituras. Eu não posso inventar um evangelho para vocês. Pregar o evangelho com propriedade é falar com exatidão o que está escrito na Bíblia. E eu estou dizendo, se você buscar esse enchimento do Espírito Santo, você se torna uma pessoa capacitada. Você se torna uma pessoa para enfrentar a oposição externa e interna da sua vida. Ah, pastor, eu estou triste, eu estou magoado, eu estou depressivo. Ore e busque o Espírito Santo, porque Jesus tem poder para te libertar, Jesus tem poder para mudar a sua história, Jesus tem poder para curar, Jesus tem poder para te fortalecer. Sede fortalecidos no Senhor e na força do teu poder. Diga glória a Deus. Por quê, pastor? Porque o Espírito Santo foi derramado por Jesus. Porque o Espírito Santo foi derramado através da busca. Porque quem estava no Sinédrio não estava sentado simplesmente, não, estava desejando a promessa. Estava ali esperando a promessa. Pastor, eu venho na igreja para buscar a promessa de quem? E eles estavam esperando a promessa e receberam a promessa. Eles mostraram o desejo pela promessa. Vocês têm que mostrar o desejo pelas promessas de Deus. Não é vir aqui buscar, pastor, eu quero que Deus me dê o carro, a casa, que Deus me prospere financeiramente. Isso é palhaçada. Vai trabalhar, malandro. Vai trabalhar. Se o seu pastor está pregando prosperidade, fale com ele para ele trabalhar. Se ele quer que você dê oferta para que você fique rico, então se Deus dá, por que ele está pedindo o dinheiro seu trouxa? O pastor diz que você vai ficar rico e pede o seu dinheiro que Deus vai te dar. Espera aí, se Deus vai me dar, então por que ele está pedindo a você? Pare e pensa. Não é, pastor Júnior? Espera aí, se Deus vai me dar, por que ele está pedindo a mim e não pede a Deus? Eu vou falar com ele, não, pastor, pede a Deus, quando ele der ao Senhor, eu vou pedir ao Senhor um pouquinho. Digam glória a Deus. Para você não ser enganado pela falsa profecia. Para você não ser enganado. Por quê? Porque você, ao invés de buscar a promessa de Deus, você está dando ouvido às falsas profecias. E a partir desse momento não tem Espírito Santo, vai ter frustração. Vai ter frustração, ele te leva à emoção, mas no final você fica frustrado. Mas quem recebe o Espírito Santo, sustenta. É sustentado na prova. Sai vencedor no final, diga glória a Deus. E eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes vencedores aqui. Deus vai fazer, pastor, Deus vai fazer grandes vencedores aqui. Ele vai fazer em nome de Jesus. E a palavra de Deus diz que eles oravam. Eles oravam para quê? Para o reabastecimento. Esse processo de crescimento, irmãos, deve ser tratado. O batismo, ele é renovado e ele é acrescentado para quê, pastor? Para manter o nível espiritual. Para manter o nível espiritual tem que haver oração. O próprio Jesus orava. Quando ele entrava numa obra muito cansativa, qual era a próxima atitude de Jesus? Ele se separava, se retirava, ia para o monte e fazia o quê? Ia para o Getsemane e orava para reabastecer. Vocês vão ver na passagem do ministério de Jesus, várias vezes que Jesus deu o exemplo de busca de reabastecimento. Quando ele curou a mulher do fluxo de sangue, ele disse o quê? De mim saiu o quê? De mim saiu poder, virtude. Eu preciso renovar minha força. Na medida que você faz, você precisa orar para reabastecer. Pastor, eu preciso reabastecer minhas forças. Tem gente aqui que está fraco porque não está orando. Jesus orava e recebia novas provisões transbordantes do Espírito Santo. Poder para continuar a obra em toda a plenitude de Deus, porque ele tinha a plenitude de Deus. Nós não temos, mas a medida que Deus te dá, ela é suficiente. Ela é suficiente para alguma coisa, mas na medida que você busca, você se torna suficiente para todas as coisas que Deus quer fazer na sua vida.
Mas você tem que buscar, você tem que orar, você tem que se empenhar, você tem que se entregar, você tem que crer na mensagem do Evangelho, você tem que profetizar a mensagem do Evangelho. Mas você precisa ser cheio do Espírito Santo. À medida, entendam uma coisa, igreja, entendam isso, que a virtude saía de Cristo e ele precisava supri-la de novo, e ele orava. Eu pergunto, e você tem orado? Mas nós vamos orar. Amém? Nós vamos orar. Nós vamos orar para que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Mas não é orar só hoje, não. Você vai tirar o tempo de oração todo dia na sua casa, pedindo a Deus que te dê força, que te conceda virtude, que te conceda poder, que te conceda dons espirituais. Unção para realizar a obra de quem? A obra de Deus. Mas eu não estou falando de igreja dentro de 4 paredes, compromisso de horário, uniforme, pastorado. Não, eu estou falando obra lá fora. Gerar. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu ventre fluirão rios de água viva. Rios de água viva fluirão do seu ventre, como queiram. Amém? E a palavra de Deus diz lá em João 7, 38, 37, 38, 39, que Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo. Então entendam, pastor, só quando eu me interesso pela mensagem e creio, como diz a palavra, que Deus me concede o rio de água viva. E o rio de água viva é o Espírito Santo. Então sejam cheios do Espírito Santo. E nós vamos orar para isso. Fique de pé. Fique de pé. Fique de pé. Missionária, unja a igreja rapidinho, por favor. Unja a igreja. Fiquem de pé com as mãos para frente, igreja, assim, ó. Que a missionária Edilene vai passar ungindo vocês, para que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Profetiza, missionária, em nome de Jesus, sejam cheios do Espírito Santo. Meu Deus, feche os olhos, igreja. Coloque as mãos para frente assim para receber a unção. Em nome do Senhor Jesus, eu apresento cada membro da igreja, cada membro do corpo de Cristo. Se já estamos iniciados no corpo de Cristo, como eu creio, agora é preciso crescimento, é preciso enchimento, e nós não queremos extinguir nem entristecer o Espírito Santo, como diz a tua palavra, mas valorizar as profecias, valorizar a palavra de Deus, fortalecer as pessoas, consolar as pessoas, e não vivermos, meu Pai, estagnados. A água do Espírito Santo não pode parar, porque senão ele fica triste. A unção não pode ficar sem ser utilizada, meu Deus. Se é uma fase de regeneração, que essa pessoa seja corrigida de fato e de verdade, mas ela se esforce, ela se entregue. Peça a Deus que Ele te corrija, igreja, que Ele te transforme, que Ele te dê a imagem e semelhança de Jesus no caráter. Senhor, muda o nosso caráter. Não permita que nós sejamos de uma medida tão baixa. Não permita que nós sejamos, ó Deus, filhos do diabo dentro da igreja, joio, mas sejamos trigo para alimentar muitas pessoas. Sejamos, meu Pai, fonte de água viva, porque o Espírito do Senhor está operando através de nós. Digam glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Derrama a tua unção aqui nessa igreja, no teu povo. Cada um conforme a tua vontade, o que o Senhor quer que esse homem faça. Ele está disponível. Essa mulher está disponível, esse homem está disponível. Venha, meu Deus, de encontro a cada um de nós para nos encher com o Espírito Santo e nos dar a resistência, e nos dar o poder,
nós te pedimos, Pai. Aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Aqui eu vim para dizer. Quem recebeu a unção, coloque as mãos no coração e cante. Quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Cante, igreja. Ó Espírito Santo, estou aqui. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Flui Espírito de Deus. Com bastante sinceridade, busque aí. Flui aqui neste lugar. Flui sobre mim. Ministra o teu propósito. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Faça silêncio agora. Coloque as mãos no seu coração e curve a sua cabeça, para que essa unção poderosa possa tomar cada coração, Senhor. Que a iniciação dessa pessoa já tenha passado, que ela não seja somente um membro da igreja, mas seja regenerada sim, Pai. Seja uma pessoa que está com o nome escrito no livro da vida. Seja uma pessoa que está buscando a sua salvação com bastante disposição, crendo no Senhor e fazendo a tua vontade. E depois, Senhor, depois de crermos, depois de sermos selados como propriedade de Deus, como aqueles que não estão vivendo mais em pecado também, o Senhor passe para a segunda fase, que é o testemunho. O Senhor nos conceda o conhecimento da Escritura, através da revelação do Espírito Santo, e nos conceda os dons espirituais. Vai nos enchendo agora, para que essa igreja tenha poder para gerar almas, porque as almas só podem ser geradas por uma igreja que realmente saiba o papel que tem que realizar em nome do Senhor. Que aqui, meu Pai, eles tenham disposição para trazer almas para cá, mas não é simplesmente o fato de trazer, mas é falar primeiro de Jesus, dizer que Ele salva, fazer uma oração para que essa pessoa sinta a presença do Senhor, para que essa pessoa receba refrigério, descanso. Essa pessoa que se encontra atribulada, quando for encontrada por um membro dessa igreja,
esse membro tenha disposição de falar de Jesus. Quando ver alguém sofrendo, quando ver alguém chorando, quando ver alguém oprimido por Satanás, se sensibilize, mas não vire as costas. E fale, e profetize, porque você tem o Espírito Santo. Profetize em nome de Jesus. Use a autoridade, expulse o demônio, ensine o Evangelho, porque Deus te concede os dons agora, neste momento. Essa pessoa seja, meu Pai, tenha entendimento. Essa pessoa tenha a sabedoria do alto, meu Deus. Porque o Espírito Santo, quando nós temos disposição de testemunhar aquilo que vemos e ouvimos como discípulos, é porque os dons de Deus já foram derramados. Essa pessoa vai profetizar. Essa pessoa vai usar a palavra de conhecimento. Conhecimento de Deus. Palavra de sabedoria. Essa pessoa vai gerar milagres, como Pedro e João curaram em nome de Jesus, e um grande milagre aconteceu. Milagres e curas, discernimento espiritual, para saber o que é de Deus e o que é do diabo. Isso tudo, meu Deus, vem do Espírito Santo. E mais ainda o fruto do Espírito Santo, para que nós tenhamos uma vida, meu Pai, nos aspectos, na personalidade, na natureza do nosso Senhor Jesus Cristo. Tenhamos paz no coração, alegria, bondade, benignidade, caridade, temperança, autocontrole, domínio próprio. Tenhamos, meu Deus, o espírito de poder, de coragem, como Pedro recebeu. O que antes era covarde, medroso, se tornou um corajoso. Eu peço ao Senhor que derrame essa coragem a cada membro dessa igreja, para enfrentar os seus problemas, para enfrentar suas dificuldades dentro das suas casas. Abençoa os maridos, que sejam bons maridos em nome do Senhor. As esposas sejam submissas conforme a palavra de Deus. As mães não venham a irar os vossos filhos. Saibam educar sem irar. Marido, ame a vossa esposa, esposa, ame o vosso marido. Porque tudo isso é mensagem do Espírito Santo. Eles vão ter capacidade de fazer porque tem o Espírito Santo. Eles vão ter capacidade de não pecar porque estão cheios do Espírito Santo, meu Deus. Eu entrego tudo e todos nas suas mãos. O Senhor possa sondar cada coração e conceder a medida conforme cada um se dá nesse momento, conforme o Senhor julgar, porque eu não posso batizar com o Espírito Santo, mas eu posso te pedir, meu Deus, eu posso orar ao Senhor por essa igreja como eu estou fazendo agora. Nós podemos orar uns pelos outros como nós estamos fazendo aqui agora. Enche os nossos irmãos com o Espírito Santo e venha nos encher também com o Espírito Santo, meu Deus, para que nós sejamos testemunho forte, testemunho dramático, aquele testemunho comovente, tocante do Senhor no meio do povo, com bastante entusiasmo, com bastante ação, com bastante poder e com bastante autoridade. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos digam amém e graças a Deus. Uma salva de palmas, igreja. Bem forte em nome do Senhor Jesus. Amém.